E a ambição era enorme. Os painéis teriam a mesma altura, mas o comprimento variava. Eles teriam no total, todos juntos, 91 metros. Um novo estúdio foi construído só para caber as novas telas, e ele trabalhava em 12 telas ao mesmo tempo, que ele mexia de acordo com a luz. Cada uma delas podia ter até 15 camadas de tinta e uma única tela podia levar até 60 sessões para ser finalizada. Uma pessoa, um visitante, uma vez foi nesse novo estúdio que foi criado só para isso e contou lá 75 pincéis e 40 latas de tinta. Ele não misturava as cores em áreas largas, mas sim fazia pequenas pinceladas de cores lado a lado, permitindo que o olho que misturasse as cores, fazendo uma ilusão de ótica. Não tem mistura de cores, só tem a pincelada uma aos lados das outras. As próprias ninféias são pinceladas curtas, quase que o pincel só encosta na tela. Então, o nosso olho, o olho humano, é que completaria esses espaços, né? Então, ele está realmente fazendo uma ilusão de ótica. Ele usa amarelos e verdes pálidos com pontos de vermelho ou lilás. E depois leves pinceladas de azul para sugerir as sombras. E os nossos olhos é que fazem o resto, completando o que falta. Tem um elemento-chave que falta nas ninféias, o horizonte, que é um elemento fundamental nas pinturas ocidentais desde a Renascença. Em pinturas de paisagens, o horizonte ordena o olho e define o espaço. Quando ele tira o horizonte, a água toma toda a composição, como se a gente estivesse mergulhando ou como se a gente estivesse submerso. É só um imenso, gigantesco campo de luz, água e ar. E isso tira o nosso senso de escala e o nosso senso de equilíbrio. Ao mesmo tempo, a gente olha e a gente está completamente circulado só de água, não tem nada fixo, não tem praia, não tem beira, não tem terra, não tem horizonte, não tem nada que seja estável, não tem estabilidade nenhuma. Então, é como se a gente estivesse submerso, se a gente estivesse flutuando, como se a gente talvez estivesse se afogando, e a gente procura um ponto fixo e não tem. Em todas as 8 telas não tem um único ponto fixo, é tudo fluidez. Então isso tira o nosso senso de ordenação, de espaço. A gente não tem nenhum ponto de equilíbrio, a gente procura um ponto fixo, para até o nosso cérebro procurar um ponto de estabilidade para a gente se organizar espacialmente, a gente não encontra. O que ele estava querendo fazer, né, a gente procura essa referência, um norte, uma âncora, a gente não encontra. A gente procura início e fim. E ele não oferece para a gente um início e um fim. E ele estava fazendo aqui também uma analogia a um campo de batalha, que não tem início e que não tem fim. Né? Se você olhasse um campo de batalha no auge de uma guerra, é aquela coisa toda, né, muito... não tem início nem fim. Você vai ter uma confusão enorme ali, mas você não consegue distinguir onde começa e onde termina. Inclusive, ele colocou ali salgueiros, né, que são símbolos de luto. Então, ele estava falando também das perdas da guerra e das perdas pessoais, as quais ele tinha acabado de passar, né, num período bastante recente. Um outro elemento que é muito importante aqui é a catarata. Quando o Monet sofreu de catarata até o final da sua vida, e no final da vida ele estava quase que cego, totalmente cego, ou muito próximo, ele estava enxergando muito pouco. E nessa fase ele já estava com a catarata avançando. E um dos sinais da catarata é justamente uma amarelização da visão. Ele estava começando a ver as coisas todas mais amareladas. E essa obra aqui, esses oito painéis, já dão sinais dessa amarelização da sua visão devido à catarata. Estava buscando formas de neutralizar o amarelo. E quais são as formas de neutralizar? O amarelo é o azul. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o uso do azul e do amarelo no Van Gogh, não tem nada a ver com catarata no caso dele, mas o azul e o amarelo, uma é a cor mais quente que tem, o amarelo, a outra é a cor mais fria que existe, elas são cores complementares, então uma valoriza a outra, né? Então, elas têm a relação do azul e do amarelo não é à toa, e ele aqui usou muito amarelo, justamente tentando ele usou muito azul para neutralizar o amarelo, uma vez que a sua própria vista estava ficando amarelada. As pinturas têm muito azul, bem diferente do trabalho de cor e sombra, bem mais sutil dos seus primeiros trabalhos. A aplicação de tinta também é mais abstrata, mas não necessariamente isso é intencional, é porque ele já não estava mais conseguindo ver detalhes, ele não enxergava mais. Então, trabalhar em larga escala também o ajudaria, porque como ele não estava enxergando bem, quanto maior, né, mais ele conseguiria ver. E esses painéis acabaram representando um enorme avanço em direção à abstração. O Monet não os entregou a tempo, porque ele estava sempre refazendo e fazendo de novo, e ele parecia incapaz de terminar. Mas por quê? Porque pintá-las, de certa forma, estava o mantendo vivo, né? Era um objetivo, era uma coisa que estava preenchendo o seu tempo. E ele não queria se desfazer das telas. Ele só permitiu que as telas saíssem de sua casa depois da sua morte. E quando ele morreu,
o Georges Clemenceau estava ao seu lado, segurando a sua mão. Nessa altura da vida, eles já eram amigos íntimos há 60 anos. E o Georges Clemenceau foi lá, a pessoa que estava ao lado do leito de morte do Monet, segurando a sua morte quando ele morreu. Quando esses painéis finalmente foram levados ao L'Orangerie, lá em Paris, e foram instalados, eles não foram bem recebidos. Então, 60, 70 anos depois, o Monet estava mais uma vez enfrentando rejeição. Só que nesse caso ele não estava mais sabendo que ele estava morto. Então, ele foi um homem que começou sua carreira com uma rejeição absurda, ele e o seu grupo, né, os impressionistas todos, completamente escorraçados, humilhados, enxovalhados, conseguiram prestígio, ele chegou no auge do prestígio, morreu uma unanimidade, morreu rico, e aí quando morreu e essas obras foram finalmente, né, entregues ao público, receberam rejeição de novo, e meio que ficaram lá esquecidas por um bom tempo. As pessoas já não... E o próprio movimento impressionista também sofreu, de certa forma, uma espécie de... Não é uma queda de prestígio, né? Mas ele ficou ali um pouco de canto, né? Por um período, e especialmente as ninféias. Mas aí, lá nos Estados Unidos, tinha um outro grupo que veio a ser conhecido como os expressionistas abstratos. Tem um vídeo sobre ele também, sobre eles, vou deixar linkado aqui. E que redescobriram não apenas os impressionistas, né? Que, como eu falei, não tivessem jamais sido esquecidos, mas, né, não estavam mais, digamos assim, no auge da moda, mas redescobriram eles e, principalmente, redescobriram as ninféias. Tanto Jackson Pollock quanto o Mark Rothko citaram as ninféias do Monet como inspiração, e como, mais do que inspiração, como fonte de conhecimento e de estudo. E aí, isso ajudou a trazer a botar um holofote de novo nas ninféias do Monet e a trazê-las novamente ao inconsciente coletivo, e aí elas finalmente alcançaram todo o prestígio e foram finalmente compreendidas como ele queria que tivesse. Você vê como esse homem era à frente do seu tempo. Em 2 vezes, na sua biografia, vivo e morto, ele provou como ele era à frente do seu tempo. Por 2 vezes foi preciso que o tempo ajudasse as pessoas a alcançarem o que ele estava fazendo de tão na frente que ele estava. Essa foi aí uma pílula da história das magníficas ninféias. Realmente estar lá vendo-as é uma experiência mesmo, né? De fato, pode ser chamada de a primeira instalação, porque é toda uma experiência sensorial totalmente completa, né? Essa falta de norte, essa falta de ponto fixo, né? Ela desterritorializa, elas, no caso, né, são 8, desterritorializam a gente, a sensação de chegar mais perto e mais devagar. E é simplesmente magnífico, maravilhoso. Só um homem como Claude Monet poderia ter legado não só à nação francesa, mas à humanidade como um todo, uma obra dessa magnitude. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar com amigos e conhecidos, caso tenham gostado. Se vocês têm sugestão de outras obras que vocês gostariam de ver analisadas como essa aqui, deixem aqui nos comentários. Assinem o canal para receber notificações de quando novos vídeos já estiverem no ar. E não deixem de dar o like para ajudar a chegar aí a mais pessoas. Agradeço a presença de todos e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!